Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste, Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294 49 98406 6626. Muito boa noite você, amigo internauta ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, 30 de novembro de 2020, último dia de novembro, já entrando no derradeiro mês do ano de 2020. Agora são 20 horas e 4 minutinhos, estamos ao vivo, diretamente dos nossos estúdios no Alto do Jardim Bela Vista. Agora é a hora que você curte e compartilha o nosso programa no Facebook, e você que preferir assistir no YouTube através da sua Smart TV, vá para o nosso canal no YouTube Estúdio A Santa Catarina. Já aproveita, se inscreva no nosso canal, marque as notificações, marque o sininho para você ficar bem informado do início dos nossos programas. No Estúdio A Entrevista de hoje, o nosso convidado é Francisco Grins, o professor Francisco Grins, que vai contar muita história, muitos fatos marcantes de sua trajetória. Então, Francisco, hoje o papo é com o senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. É com muita alegria e satisfação que a gente recebe você para o nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Isso aí, Francisco. A primeira pergunta que eu faço normalmente para os nossos convidados aqui, também vou fazer para o senhor. Quem é Francisco Grins? Bom, sou Francisco Grins. Em outubro de 1961, eu nasci. A minha família de origem muito humilde. Meu pai é Linus Grins e Paula Zilas Grins. Eu sou o oitavo filho de 13. 13 filhos que estiveram. Então, esse 61 que eu nasci, e quis a ironia do destino, levou nossa mãe muito cedo, em novembro de 69, quando eu tinha 8 anos de idade, faleceu a mãe. Um mês depois, em dezembro, faleceu a 13ª filha, e em maio de 70,
faleceu o meu pai. Então eu tinha 8 anos de idade e a irmã mais velha tinha 16 anos de idade. Na época as gurias já namoravam cedo. Então ela completou 1 ano e depois ela veio a casar. Então as minhas irmãs mais novas, elas foram adotadas por tios, tias ou padrinho. E os 5 rapazes, tem um mais novo que eu, 5 rapazes, e as 3 gurias mais velhas, nós ficamos juntos trabalhando na propriedade que é dos pais. Eu me recordo muito bem. Então, eu permaneci com meu irmão, o Lúcio, que para mim foi meu segundo pai. Trabalhei com ele na roça, na lavoura, até os 18 anos de idade. E a minha formação, eu comecei a estudar o primário na escola reunida Padre Francisco Xavier Riederer, em Sede Capela. Ela se localizava, hoje localiza o atual campo de futebol da Esperança. E em 74 começou no antigo seminário, tinha já o ginásio que era particular, mas começou a escola básica Três Martes. Eu comecei a fazer 5ª, 8ª série também naquela época lá. E Francisco, essa tua infância, ela se deu em Sede Capela? Sim, toda. A propriedade de vocês ficava mais ou menos aonde lá? Ela fica em direção a Jabuticaba para Fortaleza, dá em torno de 13,5 a 4 quilômetros do centro da comunidade. E todo o caminho era feito a pé. Para ir para a escola, para tudo? A pé para a escola, sim. Você contou um pouquinho, mas como é que foi essa infância sem os pais, tendo os irmãos como mais velhos, como vamos dizer, uma liderança da turma, porque são 13 filhos, era uma turminha bem grande, mesmo que alguns foram adotados pelos tios, mas como é que foi a garotada desde cedo tendo que administrar uma propriedade? Os meus irmãos, o meu irmão mais velho, junto com os outros os irmãos que estavam, eles que coordenavam, e nós todos já que colaborar desde o serviço de casa, o serviço de lavoura, desde cedo. A gente aprendeu a trabalhar por necessidade. E eu tenho muito orgulho do meu passado. Se eu sou hoje o que eu sou, então desde a origem, a caminhada, a interação com o meio de estudante, e eu fui procurar alguma formação, ter uma profissão. Porque na época não se vislumbrava você conseguir adquirir uma terra, ter uma propriedade para você continuar na agricultura. Então eu achei meio de estudar. E meu estudo, eu fiz a 5ª, 6ª e 7ª série de manhã. Depois, 8ª série, eu também já fui à noite na aula, porque para trabalhar de dia. E isso foi em 77. Nós se formamos entre 4 irmãos no mesmo ano. E os irmãos mais velhos, Francisco, é uma curiosidade que eu tenho. Então, teus irmãos mais velhos que tocavam, coordenavam, vamos dizer, os irmãos mais novos, e essa questão do estudo, eles sempre mantiveram a ideia de todos poderem estar estudando. Isso foi tranquilo, vamos dizer, entendido entre os irmãos? Sim, inclusive os irmãos mais velhos também estudavam à noite. Eu, dos primeiros 3 anos, estudei de dia, o último ano também comecei à noite, justamente pela necessidade de ajudar a trabalhar, a questão da renda. Uhum. Então, o Lúcio, na época, meu pai, todos faleceram, ele estava com 15 anos de idade. E depois disso que começaram, foi em 70. E o estudo lá começou em 74. O ensino fundamental, hoje chama ensino fundamental, mas antigamente era o ginásio, da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Sempre caminhávamos a pé. Eu fui 4 anos à aula à noite, caminhava 3 quilômetros até o colégio, a escola em Capela. Depois, para fazer meu ensino médio, eu caminhava até a ponte, ali de Capela, e pagava ônibus de Capela até a FUNEI. Você fez o 2º grau aqui? Fiz o 2º grau. Em 78, 79 e 80 me formei em 3º magistério na FUNEI. Tudo particular. Então, era fruto do meu trabalho junto com meu irmão. Ele me dava uma parte de renda em milho e soja para eu poder pagar o ônibus e pagar os estudos, que era particular. Material de aula também. Não se tinha auxílio de bolsa de estudo na época. Não recebi nenhuma ajuda. Então, foi a meta que eu tracei para me formar no ensino médio. Na época, muitos não iam estudar. Então, foi com muito sacrifício. Eu tive que abrir mão de lazer, de jogar futebol, de ir em festa, de ir em baile, não tinha nada. Então, até um fato curioso,
eu passei 3 anos com um casaco só. Um casaco só era suficiente para me aquecer. E sempre caminhava no escuro para ir de noite. Então, 11 horas terminava a aula, embarcava do ônibus, chegava até a ponte, lá da ponte caminhava 3 quilômetros, 3,5 quilômetros, e às 7 horas da manhã estava de pé para ir trabalhar na roça, até 5 horas da tarde. Lógico, tinha folga no meio-dia. Mas tenho orgulho desse passado, e até o Lúcio, que foi meu irmão, mas também foi meu segundo pai, e a lição que eu nunca esqueci de dizer, olha, Francisco, o que tu fizer certo, correto, bem feito, é teu mérito. Aquilo que tu fizer errado, você vai ter que responder. Logo nessa tenra idade que nós tínhamos. E a gente foi se virando do jeito que dava na época. Interessante. E da FUNEI, o senhor se formou magistério na FUNEI? Magistério. E logo já conseguiu ingressar para dar aula? Como é que foi esse início dentro da docência? Para o pessoal que está assistindo em casa, né, Francisco, foram 39 anos de carreira como professor no magistério. E esse início, como é que foi? Até foi um tanto inesperado. Em 1980, em 20 de janeiro, eu fui convocado, embarquei para ir a Curitiba, no Exército, para prestar serviço militar no Exército em Brasília. O Exército fazia a guarda presidencial lá. Mas como eu tinha medo e era tímido, eu fiz de tudo para retornar. Nós saímos às 5 horas de madrugada de Itapiranga, entre 9 jovens. Se juntamos mais um grupo de São Miguel do Oeste, estávamos entre 20 e poucos jovens. Aí nós chegamos em Lages à meia-noite, dia 20. Frio, frio, frio. Tu sabe como é que é gurizada, mesmo moleque? Não sei quem dos colegas chamou, assim, tinha o guarda, que estava de plantão, e 2 cachorros policiais bem grandes. Um gritou lá, olha lá em cima os 3 guardas. Toda a tropa foi para castigo. De largada nós já? Ficamos 1 hora e pouco debaixo de uma chupana de palha lá, frio, frio, ninguém casaco. Aí depois nos chamaram para dentro, perto de 2 horas da madrugada, e não tinha cama. A cama era só a grade, sem colchão, sem travesseiro, nada. Usava aquela mochilinha da roupa para travesseira. Nós posamos ali, segunda noite, terça-feira e quartas de madrugada nós fomos a Curitiba. Como tinha excesso de contingente, eu era filho órfão de pai e mãe, e o meu sonho era ser professor, porque na época o professor era valorizado, talvez não financeiramente, mas perante as comunidades era muito reconhecido, e justamente no ano que eu ia me formar no magistério, de primeira a quarta série na FUNEI, daí eu consegui a liberação por causa do excesso de contingente. Daí eu voltei para casa, dia 25 de janeiro, e voltei para a propriedade junto com meu irmão lá. E, curiosamente, em março, faltou professor. Eu era aluno da 3ª série magistério. Daí me chamaram, se eu não queria pegar aula. Tinha chapéu. Daí acabei auxiliando a terminar a safra aquele ano, meu irmão, e dava aula 20 horas em linha chapéu. O primeiro era mais de 1980. Turma? Era turma multisseriada. Era a 2ª e a 4ª série, uma sala só. E um outro professor tinha a 1ª e a 3ª série também. Também era colega de estudo da 3ª série ensino médio. A gente viu muito no passar dos anos essas turmas multisseriadas, principalmente em escolas menores. Até uns anos atrás ainda acontecia isso aqui no nosso município. Como é que é administrar uma aula com tamanha diferença? Porque quando você é novinho, quando você é criança, a diferença é grande entre o conhecimento de um e outro. Como é que administra isso no início de carreira, Francisco? É difícil. Você tem que dar uma atividade, dar explicação e tarefa para eles trabalhar enquanto você fala com outros. E você tem que aproveitar o que melhor sabe para ele te auxiliar também. Porque durante as atividades, então é difícil. Então, na verdade, o aluno, em vez de ter 4 horas de aula, ele tem só 2 horas de aula de assistência do professor. E outras já tem que virar-se por conta própria, ele fica mais autônomo. E a própria disciplina não dá para nem comparar com a de hoje. Esse é um assunto que a gente vai entrar depois. Então o senhor começou dando aula em Chapéu, numa turma multisseriada, ainda se formando como professor. E depois de Chapéu, para onde é que foi para onde é que o senhor foi para dar aula? Meu segundo ano de magistério, eu tinha escolhido Fortaleza.
Aí tinha 4 turmas juntas, 20 horas. 4 turmas numa sala? 4 turmas numa sala, mas eu nem cheguei a assumir. Daí, como na escola Pipiriguaçu tinha vaga para 40 horas. Na época, o professor só recebia 20 horas a aula. Mas como a escola poucos queriam ir lá, eu era normalista, não tinha nenhum normalista lá. Daí o supervisor na época me disse, olha, se tu for para Aparecida, você ganha 40 horas. Aí eu fui para lá, peguei as 40 horas, uma primeira série primária sem nenhum aluno ter passado pré-escolar, tinha 46 alunos na sala, na primeira série, tinha a 4ª série com 36 alunos, tinha que responder pela administração da escola e fazer merenda e faxina junto ainda. Nossa! Na época você tinha aulas de segunda a sábado, sábados era meio período. Então, você dava aula até 9h30, depois fazia o recreio, daí os próprios alunos, os alunos maiores, eles auxiliaram na lavação da sala de aula. E tinha outros 2 professores que estavam estudando aí na época. Isso era em 1981. Na Aparecida, tu vê quanto aluno tinha na época, né? Uma escola na Aparecida ter tanto aluno. E quantos anos foram na Aparecida, professor? Eu fiquei até 84. Então, em 83, eu fiz um levantamento socioeconômico fora do período de aula, visitei todas as famílias. Nós transformamos a escola, que era a escola isolada, em grupo escolar. Como na categoria de grupo escolar, então a escola tinha direito a um professor para responder pela parte administrativa em 20 horas. Então, foi um grande avanço. Então, nós tínhamos mais de 150 alunos na época, e tinha então, de 130 e poucas famílias. Então, isso aconteceu em 83 para 84. Nesse período, o senhor já tinha feito os concursos para o Estado? Não, era professora contratada, ACT, sim. E aí, e quando é que foram os concursos? Então, antes nos bastidores, nós estávamos conversando um pouco, que o senhor fez 3 concursos públicos para se profissionalizar, né? 2 como professor e um outro como... A Polícia Militar. Policial Militar. Como é que foi então, isso? Em agosto de 84, surgiu então a oportunidade de fazer inscrição. Eu fiz a inscrição para o concurso público do magistério e no mesmo dia para a Polícia Militar, para fazer o curso de soldado. Só que a Polícia Militar, logo no dia 3 de setembro, nos chamou, nós incorporamos um grupo em São Miguel do Oeste, fiz a escola de soldado, e nesse período também ocorreu o concurso do magistério, em que também eu logrei êxito, fui aprovado. Quando estava próximo à formatura já, o curso, estruturatura concluída, fazer a formatura de soldado, surgiu a oportunidade de me efetivar no Estado. E na época, a valorização do professor era muito maior. Eu, como normalista ingressante, sem gratificação, vantagem nenhuma, eu ganhava mais que um 3º sargento da Polícia Militar. Aí acabei conversando com o comandante do pelotão, na época eles me acabaram liberando, e eu me ingressei no magistério, em Sede Rosário Romelândia. Até um fato bem pitoresco. Meu objetivo era ter uma escola básica, porque ia ter uma estrutura um pouco maior, direção, e o objetivo depois era crescer. Aí, escola básica e 40 horas semanais. Esse é o meu objetivo. E quando chegou a minha vez de escolha, só tinha mais uma escola. Então, essa é minha. Eu era solteiro na época ainda. Aí, quando eu fiz a escolha, eu fui procurar no mapa onde é que ficava a Sede Rosário Romelândia. Então, em 85, eu me efetivei em Sede Rosário Romelândia. Em 87 também. Depois eu pedi concurso de remoção. E aí tu veio para cá? Eu retornei para Itapiranga. E nesse período, a dona Anastácia entrou na sua vida também. Como é que ela entrou na sua vida? Onde é que tu conheceu? Hoje a sua esposa. Como é que foi essa história? Olha, nosso primeiro baile que nós dançamos junto foi em São Lugero. Na época não tinha luz elétrica não existia. Então o conjunto tocava com um motor, um gerador de luz e uma luz de liquinho. Era meio escuro, mas a gente se conhecia, chegou a conhecer, nos namoramos há alguns anos. Depois se afastamos um pouco e depois reatamos de novo. E em 86, surgiu uma vaga também em Sede Rosário Romelândia, faltou professor lá. Então ela conseguiu também 40 horas na mesma escola, em 86, e aí nós
em maio nós casamos. Mas ela conseguiu ou ela já foi meio que... Não, mas o próprio... Ou vocês já estavam juntos para encaixar isso? Não, era solteira ainda na época. É? Era solteira na época ainda. Quem sabe ela procurou então o professor... Mas nós estávamos namorando na época. Ah, nós estávamos namorando, assim, já 2, 3 anos, assim. É eterna namorada até hoje. E vivo feliz, nós temos dois filhos no casamento. O mais velho também se formou na UDESC, em Joinville, em engenharia mecânica. O Douglas, ele fez mestrado em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, exerce a profissão de engenheiro mecânico, navega de Jaraguá, mas reside em Florianópolis. Uhum. E o filho mais novo, caçula, é o Erasmus Grins. Ele se formou em fisioterapia pela UNO Chapecó e está terminando a especialização dele em osteopatia em Passo Fundo. É o Erasmus que tem a clínica dele aqui, no na centro da cidade, né? E Francisco, dentro desse período também teve formação superior em algumas áreas, né? Quais foram essas formações? Foi na época foi na Fundesc, que é a Fundação do Desenvolvimento de Santa Catarina, em Chapecó, hoje a atual UNO Chapecó. Eu fiz o curso de Ciências da Natureza, que deu uma habilitação na disciplina de Ciência e Matemática para o ensino de primeiro grau. Tá? Então foram 4 anos e meio, sempre nas férias. Então durante o ano a gente trabalhava, tinha que economizar, porque não tinha bolsa de estudo, e você chegava para fazer matrícula, você bancava, todo semestre era pago à vista. Então você tinha uma reserva. Hoje já totalmente tem programa de FIES, tem bolsa de estudo. Mas então todo esse período eu vivi sem férias. Em 86 eu me formei, como depois, foi isso em agosto de 86. Em 89 começou o ensino médio em Santo Antônio, eu já residia em Santo Antônio na época, eu comecei a licenciatura plena de matemática na Unijuí, foram mais 2 anos. Então, é uma faculdade muito, hoje fazem licenciatura plena em 3 anos, então a minha já foi para 6,5 anos para dar aula no ensino médio. Mas a formação básica, muito boa na Unijuí, tanto na Unichapecó também, que ela me instrumentou justamente para a questão dos conteúdos mais da matemática, o uso, a aplicabilidade. Então, para que serve determinado conteúdo? Ele surgiu diante de uma necessidade na época de resolver. Então foram criados os algoritmos matemáticos para resolver situações reais. E a partir daí você não torna o ensino mais fácil, mas você torna ele significativo e útil. Não existe conteúdo de matemática que não seja útil, a não ser se trabalhar de forma errada. Aí, como também no decorrer, aí reduziu o número de aulas, aí depois eu fui fazer mais uma licenciatura, que é de matemática, mas eu fui buscar a licenciatura de física no ensino médio. Voltei à UNOESC, na época eu já era UNOESC. Então, essa é a minha formação. E eu tenho curso de especialização em matemática, pós-graduação em matemática, que fiz um patrocínio em Minas Gerais. A Unijuí, ela tem um mestrado em modelagem matemática, bem na linha de trazer para o cotidiano os cálculos, né? Eu tive a felicidade de me formar matemático também, sou formado aqui pela FAI, que nem o senhor falou, em 3 anos e meio a gente sai formado, né? Acabei não ingressando para a sala de aula, mas eu fiz uma pesquisa no meu TCC sobre a rejeição da disciplina de matemática. E achei os dados bem interessantes, que ela começa depois que começa o 5º, 6º ano. Até lá eles não têm problema com ela. Por que o senhor acha que é tão difícil a matemática ser a queridinha dos alunos? Talvez a forma como é que ela é trabalha muito teórica, muito abstrata. Eu sempre digo assim, você tem que ter um conteúdo significativo, que traz um significado. Não é que tem que ter uma aplicação imediata para o aluno, mas você tem que mostrar para ele para que serve determinado assunto, determinado conteúdo. E que durante a vida, talvez na hora que o aluno precisa, mas ele tem que desenvolver esses algoritmos, durante a vida
possam surgir situações que ele necessite, que ele precise desse conhecimento. E quanto muitas vezes uma matemática mal, vamos dizer, aplicada aos alunos no ensino fundamental, chegar lá no segundo grau, quanto isso atrapalha em física? É um desastre. É um desastre. Tanto é que o aluno ele cria apreensão, rejeição. Aí você faz todo um trabalho de reconstrução, a disciplina, para você conquistar o aluno e você não consegue atingir 100%, porque é natural. Eu sou da área de ciência e matemática, a minha dificuldade é português. Assim como temos que não se ligam, não atinam para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Outros já adoram. Então, são potencialidades individuais que você tem que descobrir cada aluno. Só por questão de um dado, realmente ele aparecia, lá na oitava era matemática, aquela que o pessoal menos gostava, né? E no segundo grau, no primeiro ano ainda era matemática, lá no terceiro era física. Mas eu acho que provém muitas vezes desse entendimento de matemática um pouco defasado, talvez, que causa lá adiante no segundo grau uma rejeição à física. E esse é um grande desafio dos professores hoje em dia, fazer com que eles entendam, ou como é que vamos dizer, que eles gostem de alguma forma dos cálculos, de que aquilo vai ser importante ali adiante, o entendimento que é mais difícil. Mas eu vou partir assim, você usa muito o x e y, são letras abstratas, mas elas representam um valor, um significado. Por que não trocar o x e o y pelos sacos de milho, litros de leite, sacos de soja? Desde que você basicamente trabalha quase sempre em área rural. Então você usa outras letras para dar significado, para você descobrir. Aí você vislumbra no aluno uma facilidade maior, porque é a realidade dele. O x e o y são letras distantes, abstratas para eles. Já a quantidade de saco de soja, saco de milho, ou litros de leite, ou quilos de suíno, é algo que é palpável no dia a dia para eles. Então, essas coisas que fazem com que ele goste. Esse é o grande desafio para os novos professores de matemática encontrarem formas de cativar seus alunos e se adaptar ao meio onde está inserido também o professor. Aí entra bastante a formação continuada. Eu, quando comecei bem, a palavra vamos dizer, bem cru. Então, o que mais me habilitou é os anos de experiência e sempre procurando cursos de aperfeiçoamento. Sempre eu tive a oportunidade de participar. Isso é que me capacitou e me deu maior abrangência para poder trabalhar em sala de aula. Certo. Francisco, vou deixar o senhor tomar uma aguinha, vou mandar alguns abraços para os nossos apoiadores aí, pessoal da West Pneus, Centro Automotivo Multimarcas, cuidamos bem do seu veículo. Então, pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionados e muito mais. Na West Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí, aqui seu carro está em boas mãos. Imobiliária Terra Boa, matriz em Itapiranga, filial em São João do Oeste, atua na região extremo-oeste catarinense e noroeste do Rio Grande do Sul, com negócios imobiliários, compra, venda de terrenos, casas, áreas rurais, apartamentos e tudo mais. Além disso, administra aluguel. Você que tem imóveis para alugar, não quer tratar burocracia, lidar com inquilino e tudo mais, entregue, deixe seu imóvel com a Imobiliária Terra Boa, que administra para você, repassa os valores, todo o controle, tudo certinho para você. Imobiliária Terra Boa, abraço para o Milton e para o Valdir. Central Tintas, agora é o momento de pintar sua casa, primavera, verão, dá aquele colorido especial na Central Tintas, na Avenida Uruguai, você encontra a linha completa de tintas e acessórios, né? Pincéis, rolos, bandejas e tudo mais. Também vernizes, tinta para telhado, o que você precisar para colorir a sua casa, você encontra na Central Tintas. Além disso, possui ampla linha de pisos cerâmicos, pisos laminados, porcelanatos, além de argamassa, rejunte e tudo que você precisar. Na reforma da sua casa, quer renovar o banheiro, deixar tudo bonitinho, procure a Central Tintas na Avenida Uruguai. Francar Motos, nossa concessionária Yamaha aqui para Itapiranga
e região, ali na Avenida Beira Rio. Um abraço pro Charles, pro Pedro Paulo, pro Turi, todo o pessoal aí da Francar Motos. Você que quer moto nova, seminova, Yamaha, Francar Motos é o local. Além de motos novas e seminovas, encontra veículos novos e seminovos. Qualquer marca que você buscar de veículo, fale lá com o pessoal da Francar que eles arrumam para vocês carro 0 km e também carros seminovos sempre em estoque. Agora é a hora de comprar seu carro, o juro tá baratinho. Não perca essa chance, é o momento de comprar seu carro novo. Temos, produção, um recadinho da UCEF aí para o pessoal, o UCEF aqui de Itapiranga? A evolução é uma questão de adaptação. Se adaptar a novas realidades, a novas formas de trabalhar, de estudar, se adaptar a uma nova rotina, novos lugares, novas pessoas. O mundo não para de evoluir. A UCEF também não. A maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos, semipresenciais e EAD. Você se adapta ao mundo. A UCEF se adapta a você. Inscreva-se em vestibularonline.ucef.edu.br. Muito bem, então um grande abraço pessoal do UCEF, o Sadi, o Leandro, toda a turma aí da UCEF. Professor Francisco, para nós continuar um pouco a debater sobre educação. 1980 até 2018, 39 anos de carreira. Se você fosse um professor e pudesse voltar lá em 1980, o que você diria para os professores daquela época? Como é que estaria a educação hoje em relação ao que o professor Francisco começou? Felizmente, a educação evoluiu muito em questão de aparato, de instrumentos que auxiliam no trabalho. Então, a própria internet veio para facilitar muito e o pessoal tem que saber usar isso da forma adequada. Se você olha, por exemplo, em 87 a 90, 91, eu exercia a função de secretário de escola na linha Pitangueira. Na época era tudo manual, então o professor entregava as notas, o secretário tinha que reescrever tudo no livro, manualmente. E final do ano você tinha que fazer o famoso relatório anual, que era a média era tudo calculado manualmente ou com calculadora. E você digitava esse relatório na máquina de datilografia, em 3 vias com carbono. E se você rebatia uma nota, se fosse os 20, 30 alunos que cabia na folha, a última nota era rebatida, tinha que jogar tudo fora fazer de novo. Porque não era admitida uma rebatida de nota, porque dava alusão de adulteração de nota, tirava a credibilidade. Então era extrema concentração. Depois, lá para os anos 90 e pouco, já começou a evoluir um pouco mais, começou a pintar pontinhos, que era a leitura, depois com o computador, facilitou mais. Hoje você tem um computador, tudo que auxilia mais, você digitou a nota errada, você tem como voltar e reescrever ela. Então a evolução daquela época, de forma de estudar, até hoje, então, ela enriqueceu muito em instrumentos tecnológicos, por exemplo, o projetor de slide, a própria computação, a internet, você pode pesquisar, mas aí isso exige um aprendizado do professor durante o tempo para você evoluir. Então, felizmente, então, pena que na época a disciplina do aluno era muito maior e os alunos todos queriam estudar. A maior dificuldade que eu senti nos últimos anos é ensinar para quem não quer aprender. Aí tem às vezes era minoria, mas tem alunos, então eles acabam sendo um transtorno em sala de aula e não deixam os outros estudar. Então, porque a escola pública, você tem que enquadrar todos, aceitar todos eles. Aí tu tem uma diversidade muito grande. Então esse é um dos grandes entraves. Mas
continue na profissão. Eu adorava a minha função. E o que mais me realizou nessa trajetória de 39 anos foi o contato direto com o aluno em sala de aula. Apesar de, então, você antes comentou que eu fiz 3 concursos, eu comentei de 2. Eu era professor concursado de 85 até 91 para dar aula de 1ª a 4ª série. Então não existia no nosso plano de carreira a possibilidade de progredir para o ensino das séries finais. Então eu fiz um novo concurso de ingresso para dar aula de matemática de 5ª e 8ª série. Acabei pedindo exoneração no cargo de professor efetivo no primário. Acabei me efetivando morando em Santo Antônio. Segundas de manhã cedo, 5 horas, pegava minha motinha, já era casada, ia para Riqueza, Cambucica, Riqueza, 84 quilômetros. Trabalhava segunda o dia inteiro, terça o dia inteiro lá, depois quarta... Isso lá em 91. Em 91. Depois eu... e outra carga horária tinha na Escola Humberto Machado, em Pupi. Em 92 em diante. Você teve que, para poder progredir, você teve que ser exonerado. Eu queria dar aula, mas eu tive que pedir exoneração do cargo que eu tinha. Fazer um novo concurso e entrar para poder pegar aula do ensino da 5ª ou 8ª. 5ª e 8ª série. Depois eu automático para o ensino médio também, conforme a habilitação tinha. E professor, você falou antes da disciplina. O senhor ingressou na carreira ainda... era, vou dizer, o final antes das diretas já, de 85, ainda tinha o autoritarismo, o militarismo nas escolas. Essa transição foi fácil? Olha, acho que foi bem tranquilo, porque não atingiu muito o dia a dia da sala de aula, não. Mas na época era comum, toda a sociedade, os pais, o professor era visto como uma autoridade em sala de aula, é muito respeitado. Hoje, então, o próprio aluno respeitava e a comunidade respeitava. Hoje, se o professor não é bom, o aluno debocha dele. Então, o aluno debocha ele hoje e a própria sociedade não tem mais esse mesmo respaldo de reconhecimento que era os primeiros anos do magistério. Então, o professor que é bom, que é qualificado, consegue ministrar uma aula de qualidade, ele tem o seu excelente reconhecimento. Nós temos professores antigos excelentes, temos excelentes professores novos ingressando, mas não é regra geral. Então, eu bato muito a questão da formação. Formação, a titulação e a qualificação do profissional, essa é fundamental, em toda e qualquer área. Então, eu vejo assim um pouco fragilizado os cursos de formação do professor. A gente sentiu bastante isso. E isso repercute na qualidade da aula e na questão disciplinar em sala de aula. Então, dificilmente um professor que tem domínio, conhecimento de conteúdo e tem didática para trabalhar, ele não te traz aluno. É época de direção, mas você recebia alunos indisciplinados de professor que não tinha domínio de classe. Falta de conhecimento, muitas vezes. E não conseguir o respeito do próprio estudante. Então, é complicada essa situação. Hoje o respeito se impõe pelo conhecimento e não por professor-aluno, por essa diferença. Se o cara não souber, não tiver a mínima condição, os alunos passam por cima. É conhecimento, qualificação na tua aula, e justamente você tem que trabalhar conteúdo útil. Manter o aluno ocupado, com tarefas úteis. Então, ou você trabalha um conteúdo muito distante da realidade do aluno, que não compreende, ele desanima, mas você tem que tentar diagnosticar o teu estudante e chegar mais próximo dele, do nível que ele está, e procurar a evolução com ele. Então, manter ele ocupado com atividades úteis. Para mim, foi a palavra-chave para eu conseguir conteúdo. Não sei porque eu sou homem bastante alto, eu não posso me queixar dos alunos, questão de disciplinar dos alunos. Eu acho que eu incomodava mais o aluno do que o aluno me incomodava. E Francisco, nós estamos formando alunos para a vida, para o mercado do trabalho, para o vestibular. A grade curricular hoje forma para quê?
Ou para o quê? Tem que formar o estudante para ser um cidadão. Cidadão que procure trabalhar. Então, no decorrer dessa história, muito assim, não pode trabalhar, não pode se ocupar. Nada melhor que o aluno ocupar dentro de uma atividade que ele pode se realizar, adequada à idade, à faixa etária dele, mas sem tirá-lo do estudo. Então, tem que se focar no estudo da formação, independente de profissão. Eu vim de uma agricultura que você plantava com plantadeira manual, o saraquá, colhia todo o milho à mão, colhia 200, 300 sacas de soja na foicinha, cortando tudo, amontoava na trilhadeira, e hoje ninguém mais faz isso aí. Então, a agricultura evoluiu muito. O setor que mais evoluiu é a questão da tecnologia. A educação não é diferente. O comércio não é diferente. E a escola, ela está atrasada, tem que trabalhar mais ainda. Só que a questão, o que se perdeu um pouco é a questão de se aumentou muito a carga horária, em horas em que o aluno permanece na escola, mas não acompanhou o conhecimento técnico, tecnológico e científico que ficou para trás. Isso tem que ser resgatado. Então, eu uso muito mais a questão, os pedagogos que me perdoem, dizem, tem que ser mais light, mais leve, mas a minha formação toda foi rígida. Era 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, de aula, assim, um intervalo pequeno, e você tinha que memorizar. Lógico, hoje você não memoriza mais, você usa a questão da tecnologia para te auxiliar. Tu tem que saber fazer, né? Tem que instrumentar, aluno. Tem que saber fazer. Sim, se ele não sabe o raciocínio lógico de nada, é dentro de uma calculadora, um computador, um notebook ou celular para te ajudar. Porque isso são ferramentas que vão te auxiliar a fazer a parte mecânica. E muitas vezes acelerar algum tipo de cálculo. Eu sempre fui favorável ao uso de calculadora, porque tu tem que saber igual fazer a conta ou resolver o problema. Ali é só uma ferramenta para tu chegar lá, né? Mas existem questões muito, muito práticas, assim, a porcentagem você faz muito mais fácil de cabeça do que na calculadora. Sim, mas aí entra aquele que tem facilidade, né, professor? Tu pega, olha, o que é 80 em cada 100 são 80, em cada 10 são 8. Então, essa prática, os nossos pessoas antigas, mais os pais, trabalham muito mais de raciocínio lógico. Então, era do dia a dia, fazia complicado de cabeça. O nosso aluno não consegue mais fazer o raciocínio mental. Isso se perdeu bastante com o passar do tempo. Professor, saindo da área de educação, indo para a área política. O professor Francisco, para quem não sabe, os mais novos, né? Os mais novos, já foi vereador do município de Itapiranga entre 2001 e 2004. Como é que foi essa experiência, Francisco, como vereador nesse período, nesse mandato de 2001 e 2004? Para mim, assim, a minha profissão é ser professor. A função política, porque essa influência de liderança de comunidade, então acabei aceitando o desafio de colocar meu nome à disposição. Então, até hoje eu sou grato ainda aos 373 pessoas que depositaram o voto ao meu favor. Então, fez com que eu me elegesse vereador na época, nesse período. Então, fui vereador de oposição no município, mas assim, é uma oposição saudável, justa. Então, veja assim, exercer a função pública trouxe um grande aprendizado, mas também eu senti a dificuldade de conciliar o meu trabalho de professor, você fica preso 8 horas por dia em sala de aula, e também você não tinha esse tempo disponível, você fazer as visitas, fazer as articulações. Então, felizmente, a prática era, na época, as nossas sessões eram 6 sessões por mês, era sempre segundas à noite ou sextas à noite. Então, não tenho assim, gosto pela política para continuar. Então, acabei eu desistindo, não, vou deixar para os outros que mais se interessam, porque além da dificuldade, como não ter tempo disponível,
eu senti assim um pouco a falta de conhecimento na área da legislação. A minha formação é de números. Lá é leis, e lei toda sempre muda. Então a dificuldade que eu fui 4 anos, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Você tinha que ler a legislação que vinha, as leis que vinha, dar o parecer se é constitucional ou não. Os primeiros 2 anos foi mais difícil, porque depois, os 2 últimos anos, tinha um assessor jurídico na Câmara. Então, oscilou bastante, mas então, veja assim, é um pouca dificuldade. E outra situação que mais fez desgostar, a comunidade de Santo Antônio teve 2 polos políticos muito fortes, ferrenhos. E eu fico feliz hoje, como eu senti muito forte disso, como eu sou uma pessoa sempre de origem humilde, não gostava disto. Fez com que eu me retirasse da política. E felizmente hoje a nossa comunidade, eu fui o último vereador que se elegeu na época lá da comunidade, não só da comunidade, mas recebi voto de quase todo o município. E agora, normalmente, um colega, um amigo meu, ele se pôs à disposição, ele logrou êxito de novo. Depois de 20 anos, Santo Antônio colocou um vererador. E dá 16 anos. 2001 a 2006. Da eleição, sim. A eleição foi em 2000, Sim, foram correto. 20 anos. Depois disso, o senhor nunca mais foi candidato a vereador? Não foi mais candidato. Eu já me... Desgostou de tal forma, Francisco? Não quero, vou dizer assim, a primeira reunião da Câmara, foi a primeira e segunda reunião da Câmara, eu cheguei em casa e disse para a esposa, a legislativa, a reunião da Câmara, não é nada para mim. Não serve. Tanto é que eu saí doente depois dos 4 anos. Sistema nervoso, alguma coisa aquela angústia, aquela apreensão, eu fui me tratar, felizmente hoje estou bem, não preciso tomar nenhum remédio contínuo, saúde razoável, então eu disse, não é para mim, não serve para mim, deixe para quem gosta. Então eu voltei só me dedicar mais à educação e serviços comunitários, a gente auxilia assim para ocupar o tempo. Chama atenção a tua resposta, porque sempre quando vai para perto dos pleitos eleitorais, o teu nome surge como uma possibilidade de... tem o Francisco lá em Santo Antônio, podia ser. O pessoal ainda imagina que o professor poderia ser, voltar à política, né? Então para mim é interessante ouvir isso. E professor, trabalho voluntário, sociedade, comunidade, sempre envolvido em Santo Antônio. Na época, como professor, era muitas vezes o único que tinha um pouco mais de estudo na comunidade, então a gente se acostumou desde de ajudar e colaborar nas comunidades. Então, sempre envolvido com o esporte do Clube Harmonia. Temos várias passagens que o clube, não é que a gente sozinho, mas sempre um grupo que articulou vários títulos que foram conquistados. Até uma época, em 2005, 2006 e 2007, eu tinha uma escolinha de futebol, 150 e poucas crianças. Até me lembro assim, então, cada aluno contribuía um valor de R$2, R$3 por mês, para não ser totalmente gratuito. Um dia, uma competição final de ano, eu levei sete equipes para disputar. De 7 equipes, tínhamos 5 primeiro lugar, 1 segundo lugar e 1 terceiro lugar. O que fez esse diferencial? As outras escolinhas que tinha no município trabalhavam 1 hora por semana. O ano inteiro eu trabalhava 1h30 cada aula. Então eles tinham um preparo físico maior, uma resistência maior. A parte tática não era tão exigida assim, mas a resistência dos alunos era maior e eu mexia na parte emocional. Na parte emocional eles pegavam. Então foi êxito conquistado. Depois um outro fato que me lembra assim, muito grande, nós um ano o Harmonia ficou campeão no campo do Flamengo, em Laranjeira. No ano seguinte perdemos o título para o Flamengo em Santo Antônio. E não sei em que ano, foi 2011, 2012, acho que 12, que na primeira partida final, nós tínhamos um grupo de 8 pessoas que era a comissão do esporte. Toda segunda-feira nós nos reuníamos para planejar
a rodada do final de semana, se era em casa ou fora. E nesse ano, a primeira partida nós perdemos em casa para o Maringá de Santa Isabel. Aí, domingos de manhã, o presidente da Sociedade de Francisco, hoje à tarde você tem que fazer a motivação do grupo, lá em Santa Isabel, para ganhar. Sim, mas o que eu tenho? É diferente. O outro, não, eu não era técnico. O técnico era o Lauri Reck, que ama o esporte também, mas eu puxei assim a parte emocional dos atletas. Vice-campeão nós já éramos, não dava nem entrar em campo. Por quê? Nós tínhamos perdido o jogo em casa. Eles dizem assim, olha, se vocês atletas querem ficar na história de Santo Antônio Esporte Clube Harmonia, vocês têm que fazer diferença. Se um colega teu erra, não reclama. Vai lá, tenta ajudar, corrigir. E nesse espírito, os atletas entraram em campo. Puxei até a Batalha dos Aflitos no Grêmio, da ascensão da segunda divisão no Brasileirão para a primeira, que também estava perdido, menos jogadoras, que tiveram brio. E eles lutaram. Nós tínhamos que ganhar o jogo de 1-0 no tempo normal e de 1-0 na prorrogação. Foi o que fizemos lá e fizemos a festa em São Lugero. Não, em Santa Isabel, lá. Depois nós ficamos um ano campeão do aspirante, campeão do principal no municipal, campeão no aspirante e do principal no regional. Então a equipe é bastante forte. Depois, taças amizades também, várias. Depois eu também tinha filho ajudando a jogar bola, mas depois ele saiu, a gente acabou um pouco mais deixando de lado. Então, esporte, mas sempre a gente participa do conselho, sociedades, serviços que tem. E própria comunidade também, atuei até de catequista, alguns anos, catequista de Crisma. Fui coordenador financeiro 3 anos. Atualmente sou coordenador administrativo da comunidade, num grupo assim. E fui 2 anos coordenador do conselho da comunidade. Então, a gente tem que colaborar um pouquinho, fazer assim, vamos dizer, o teu social. Então, para você a comunidade ir bem, então você pega desde a história, se Santo Antônio é o que é hoje, é desde o brilho dos seus fundadores. São 72, 73 anos já. Foi fundada em 1948. Uhum. Então, ela evoluiu muito. Daquela época, que era a Mata Virgem, hoje, toda a estrutura de ensino fundamental, que é das séries iniciais, que é municipal, assim, o ensino fundamental das séries finais e o ensino médio é estadual, a igreja, o clube, a praça de esportes. Então, é um conjunto todos que a gente... que a comunidade, o pessoal tudo se abraça e se une para que as coisas aconteçam isso hoje. Então, mérito de todas as pessoas que passaram dentro desses 72 anos e que construíram isso. E hoje é uma estrutura bastante razoável. E assim, Santo Antônio ele é assim, um polo geográfico, centro, então, é um pouco centro. Então, temos uma circunvizinhas. Tanto é que hoje a escola lá, eu estou afastado da escola desde 5 de dezembro de 2018. E assim que eu passei para férias permanentes desde aquela época. Mas ela abrange desde alunos de Aparecida, Glória, Linha Becker, São Lugero, Par de Cotovelo, tem alguns alunos de Pupi ainda, tem Santo Antônio, Dois Saltinhos, Coqueiro, Guabirova, não sei se eu citei, tem alguns de Maria Gorete, Conceição, toda a região de Escondida. Então, que estudo lá. É um polo, vamos dizer, da região da fronteira. Sim. Ali, né? Toda. E sim. Você falou que entrou em férias permanentes, foi tranquilo essa passagem para férias permanentes? Quando você ganhou a cartinha agora, o senhor está de férias permanentes. Na verdade, assim, eu já vim me preparando há vários anos já. Então, até podia ter saído mais cedo. Existe uma legislação, então 39 anos, na verdade é 30 anos de professor, mas tinha que ter 55 anos de idade. Então, quando eu tinha 55 anos, eu estava apto dentro dos critérios que a legislação permite. Eu estava, mas aí acabaram me incentivando para assumir a direção da escola. Eu também não ia assumir a direção da escola, meio ano depois abandonar. Foi um ato um pouco impensado. Aí acabei estendendo um pouco mais. Quando eu quis sair, daí a pedido da própria coordenação, não, continua mais. Eu quis sair um ano antes,
Mas aí, para fazer toda essa transição, eu acabei aceitando indo até maio de 2018. Daí alguém outro assumiu a direção e acabei depois 6 meses de licença prêmia. E dia 5 de dezembro saiu então o ato, a publicação no Diário Oficial. E dentro desse período, para essa transição, assim, para eu me ocupar, a gente tem que ter ocupação. Não mais cumprir aquele horário fixo, rigoroso, que era como servidor público, mas eu, desde 2010 já, um cunhado meu, o Roque, veio pedir auxílio, nós acabei assumindo junto uma propriedade rural lá, que tem um pouquinho de gado de corte, um pouco de cereais. Então, nas horas de folga a gente vai lá, quando cansa, vai para casa, toma um chimarrão com a patroa, ou com a namorada, né? A eterna namorada, vai fazer agora 35 anos, já, em maio do ano que vem. Tem que fazer. Então, se eu passo, a gente está mais livre assim. Mais tranquilo, né, Francisco? Mais tranquilo. Foi também um fato que me motivou assim para assumir a coordenação da comunidade. Como eu estava mais liberado do serviço da escola, então vieram pedir se pudesse aceitar. E é uma dificuldade hoje, porque ninguém tem mais tempo livre, ou pode se dedicar. Porque muita propriedade rural tem um horário certo. Tratar o gado, a hora de tirar leite, a hora de tratar os suínos, a hora de tratar. Aí não tem essa possibilidade. Então, como a gente tem assim, um pouco de força de vontade, a saúde é razoável, então acabei aceitando o desafio no começo de 2020, 2021 e 2022. Vou estar na coordenação da comunidade também. Muito bem. Vou mandar mais alguns abraços para os nossos parceiros aí, antes de fazer os encaminhamentos finais. Berwanger Contabilidade, Despachante Roberto, e Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Você que quer abrir a sua empresa, sua associação, contabilidade em geral, assistência empresarial, Berwanger Contabilidade. E você comprou carro novo, né? Agora aproveitou, comprou carro novo. Primeiro emplacamento, licenciamento de todos os serviços do ramo em Despachante do Roberto. E aí, quando tu compra o carro, precisa de um seguro para deixar ele, para você poder viajar tranquilinho, vai na Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, que eles têm as melhores linhas de seguro para você, para sua casa, para o seu carro, para todas as suas conquistas. Box Segurança Informática aqui na Rua São Jacó. Você que quer instalar um sistema de monitoramento na sua casa ou na sua empresa, câmeras de vigilância, procure a Box Informática e Segurança. Linha completa de câmeras, de sistemas de monitoramento, também linha completa de informática, que precisa de notebook, computador, tudo que você precisar, periféricos também, informática, Box Informática e Segurança, na Rua São Jacó. Digital System, películas, som e acessórios automotivos, empresa especializada em aplicação de películas de controle solar com filtro dos raios UV. Além disso, trabalha com toda a linha de som automotivo, manutenção de vidros e travas elétricas, faróis auxiliares, lâmpadas originais, super branca, LED, palhetas, higienização de ar-condicionado, e conta com profissionais qualificados com vários anos de experiência no ramo. Digital Systems, películas, na Avenida Beira Rio, aqui em Itapiranga. Abraço para o Rodrigo e para a Cris. Intersul Estofados, sofá que a gente está sentadão aqui, bem confortável, é da Intersul Estofados, nossa fábrica de estofados aqui em Itapiranga, ali na linha Laranjeira, showroom completo, além do showroom, fábrica ali junto. Você que tem uma sala grande ou pequena, tem os tamanhos padrões, mas o Aleluia vai lá na sua casa também e faz sob medida, sofás reclináveis, automáticos, sofá que vibra conforme o som da TV, quando dá um gol do Colorado ou do Grêmio, né? O som, a vibração da torcida, você sente no sofá. Então, Intersul Estofados, ali na linha Laranjeira, aqui em Itapiranga. Fale com o Aleluia, faça um bom negócio. Sabia que 1/3 da sua vida se permanece em cima de um colchão? Então, veja aí o recadinho da Ortobon. A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável.
Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Muito bem, então a galera da Ortobon ali na Rua do Comércio, número 81, no centro de Itapiranga. Francisco, o que você diria hoje para aquele estudante que está ingressando na faculdade, procurando fazer carreira como professor? Qual seria a dica ou a orientação que um professor com 39 anos de carreira, com toda a experiência, com tanta estrada, tantos desafios, com tanto trabalho voluntário, com período de política também, o que o professor Francisco Grins falaria para esse aluno que está ingressando lá na faculdade para se tornar professor? Se esse estudante tem o sonho de ser um profissional de educação, não desista do seu sonho. Invista em formação, em busca do conhecimento. Primeiro, conhecimento teórico, prático. Ligar a teoria à prática. Tá? Que o conteúdo se torne útil para o aluno. E isto é fundamental que ele busque incessantemente. Não é só fazer os 3, 4, 5 anos de universidade, mas continue aprendendo todo dia. O que mais eu aprendi foi justo com o aluno, a interação com o aluno que te enriquece e esse que te faz conhecer. É que nem um motorista, ele aprende a dirigir dirigindo o carro, professor em sala de aula. Mas antes disso ele tem que se instrumentalizar, ver a didática, as formas de como trabalhar, formas de... Às vezes você explica para um aluno um assunto de uma determinada maneira, o outro não entende. Então você tem que descobrir, ter este tato, essa sensibilidade de conhecer teu aluno e chegar junto a ele, ver os anseios dele, os sonhos dele. Então, se o professor ele tem um sonho de ser um profissional de educação, invista na sua qualificação profissional. Tá? E por mais difícil que seja, que possa parecer para atingir objetivos, não desista do seu sonho. Eu ainda acredito na educação, tenho vários professores novos agora, os últimos anos que eu estive na escola, diversos professores excelentes, rapazes e moças estão ingressando, então que esses continuem, sejam promissores, é uma forma um pouco diferente do que na minha época de iniciar. Os recursos disponíveis na época, em todos os setores, houve uma grande evolução, e ainda bem que houve evolução. Só que hoje as coisas mudam muito rápido. O professor também tem que se adequar a isso, a essas mudanças. E trazer essas mudanças, tudo que for possível para te auxiliar, para tornar a sua aula mais dinâmica, busque. E aí, muitos cursos de formação, de licenciatura, não instrumentalizam o suficiente. Mas tem excelentes cursos de formação continuada, a discussão com outros colegas, isso enriquece bastante. Né? E Francisco, quer ir para outra ponta, que são os pais e os alunos. O que dizer hoje? Que primeiro converse com o seu filho, o que houve? Tem que procurar cobrar do próprio filho. Muitas vezes, teve um probleminha, o que o professor tu fez com o meu filho? Na nossa época, os pais, filho, o que tu fez? Para tu ser repreendido ou por que a escola está te chamando? Eu acho que a escola tem que chamar os pais, fazer encontros, não só quando surgem problemas, mas para que os pais participem da vida escolar. E não logo proteger o filho. Tem que escutar o filho, sim, a versão dele, mas não pode tomar uma decisão só com a versão do filho, do estudante. Veja a versão do professor, dos professores, da direção da escola, para depois tomar uma posição. Então, isso a gente sentiu bastante forte na pele. Meu filho não faz.
Meu não faz, os outros fazem. Então é normal a gurizada pronto. Eu gostava do aluno arteiro. E me dava trabalho para eu conseguir contornar, mas o aluno que você consegue trazer, você consegue fazer ele evoluir. O aluno que é muito mansinho é difícil. É difícil você trabalhar ele. É mais difícil fazer ele aprender algo do que o mais arteiro. Os arteiros são arteiros porque são mais corajosos. E hoje o que a sociedade precisa? Para você ser um autônomo ou ser um empreendedor, tem que ter coragem, tem que ter peito para enfrentar. Porque os desafios da sociedade, do comércio, das indústrias, é muito maior do que o desafio que enfrenta em sala de aula. Com certeza. Para você se manter no mercado, você ser autônomo, olha, bicho pega, tudo tem que ser bom. Senão tu não consegue clientela. É verdade. Francisco, queria muito agradecer o senhor por essa entrevista. Agradecer que tu tenha aceitado vir de Santo Antônio, aqui ao vivo conosco para conversar, contar um pouco da tua história, falar um pouco de educação, que é importante nos dias de hoje. Sempre foi importante, sempre será importante a educação. Se o senhor tiver um recado final, a palavra é sua. De nossa parte, muito obrigado. Eu acho assim que a comunidade escolar tem que valorizar os seus alunos e valorizar a escola. Nem a comunidade, a família é perfeita, a escola também não é perfeita, mas juntos, tem que se dar as mãos e juntos procurar soluções. E ocorrem empecilhos, isso sempre houve e sempre vai ter, mas procurar saídas alternativas louváveis. E para que as futuras gerações, que já começam no presente, se tornem mais capacitadas, mais humanas. Então, essa é uma sessão bastante incrível. Nós, na época, era criado chuco cru. Hoje isso também é mais diferente. O palavreado, o vocabulário que se usava antes, hoje você tem que medir um pouco as palavras, o que você fala. Mas, assim, a valorização ela é importante. E os pais têm que ser parceiros. Eu admiro, neste ano, que é um ano totalmente excepcional, a classe dos professores. Dizer, graças a sorte que eu estou fora. Os professores viram uma atenção muito grande, os alunos viram uma atenção muito grande, os pais viram uma atenção muito grande. Os pais têm que dar atenção às tarefas do dia a dia na sua profissão, têm que dar atenção para os filhos que antes não davam. E isso gera um desgaste muito grande, mas com calma, com paciência, com tranquilidade. Se ouve, se reflete. É muito mal. Hoje eu digo assim, o que não dá para fazer hoje, deixa para amanhã. Mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer as coisas acontecerem. Tem que fazer. Faça acontecer. Faça acontecer. Às vezes não é hoje, amanhã, mas procure. Não desista, não desista. Isso aí. Francisco, obrigado. Pessoal, então, essa foi a entrevista com o professor Francisco Grins. Você que ainda não curtiu, não compartilhou a nossa entrevista, aproveita, faça agora que quem não pôde assistir ao vivo, possa assistir mais tarde, amanhã, semana que vem, que a entrevista fica aí no ar, fica nas nossas redes sociais. Aproveita, curta a nossa página e para você que está lá no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva, marque as notificações, ative o sininho para você ficar bem informado dos nossos programas. Amanhã estarei de volta aqui ao vivo às 20 horas com o Estúdio A Sports. Na quinta-feira, Estúdio A Music, também às 20 horas ao vivo. E na segunda-feira estarei de volta aqui com o Estúdio A Entrevista com mais um convidado especial. Fiquem ligados com a gente, nós se vemos por aí, até uma próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de...
Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626.